Muito do sucesso da atividade comercial business to business começa na prospecção, na angariação de leads. Esta é uma fase que muitos vendedores não gostam de a fazer, que é complicada, é difícil, mas é difícil porquê? Muitas vezes essa dificuldade vem do facto de haver uma má preparação, um mau planeamento, haver falta de estratégia. O vídeo de hoje vai ser dedicado aos 7 alicerces da nova prospecção comercial business to business em ambiente de vendas complexas. Vamos a isso? É já a seguir. Como disse, o tema de hoje vai ser os 7 alicerces da nova prospecção comercial business to business. Alicerces porquê? Já vamos ver, mas não é difícil de adivinhar. Nova prospecção porquê? Porque vivemos tempos diferentes, tempos novos, algumas vezes difíceis, mas quando falamos de ambiente de vendas complexas, o tratamento que temos que dar à nossa atuação é um bocado diferente de vendas de transação mais imediata. Por isso, espero que goste deste vídeo e siga-nos para ver mais vídeos no futuro. Alicerces da prospecção comercial. Porquê alicerces? A ideia de alicerces, de pilares, de fundação, tem a ver com a solidez de uma construção de um edifício. Ele só fica sólido e resistente se for bem executado esse alicerce, esse pilar, digamos assim. O exemplo de um edifício é um exemplo mais básico, mas há outros mais coloridos e mais saborosos, como é o caso da chamada mise en place de um chefe de cozinha, em que prepara os ingredientes todos, tudo que vai ser necessário para a preparação do seu prato. Tem a ver, estamos aqui a falar de produtividade também. O que é que acontece quando o funil de vendas está vazio? Não acontecem vendas, seguramente. As pessoas ficam num estado em que começam a fazer contas à vida e, como não têm um funil de vendas, não têm oportunidades de negócio, as vendas não acontecem, chegando ao ponto de ficarmos quase que desesperados, a gritar ao telefone com clientes. É isto que acontece. Esta é uma frase que eu tirei de um livro deste autor muito conhecido na área de vendas business to business, que já coloquei este exemplo noutro vídeo, mas eu acho que para o caso é um ótimo exemplo. E o que ele diz é simples, é que quando temos um pipeline cheio de oportunidades de negócio, controlamos melhor as nossas emoções, ficamos relaxados, com confiança e com a capacidade de negociar como se nem precisássemos do negócio. Há lá coisa melhor do que isto? Isto é o que acontece quando nós temos um pipeline cheio de oportunidades de negócio. Na angariação de leads há muitas maneiras, aliás, há 2 maneiras de fazer essa angariação. Uma é através do método inbound, que é um método de atração, em que o marketing tem uma ação preponderante aliada às vendas. A outra tem a ver com o chamado método outbound, que é um método eu chamo de método de ação. Eu não gosto do termo que às vezes chamam de interrupção, de intrusão. Só é de intrusão quando é mal feito. E num passado recente era muito mal feito. Mas este método de ação, de outbound, é essencialmente feito pelas vendas e é este método que nós vamos essencialmente abordar aqui neste vídeo. Começamos com a análise SWOT. Toda a gente já sabe o que é quer dizer a análise SWOT, que é uma componente estratégica, normalmente efetuado pelo Departamento de Marketing Estratégico, em que avaliamos os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças das empresas. E é isto mesmo que acontece. O que nós normalmente detectamos é que a análise SWOT é feita a nível da empresa e não nos produtos ou serviços. Pode-se fazer também uma análise a cada produto ou serviço da empresa, pode-se e deve-se, porque ela é importante para depois nos dar indicações
para fases seguintes do processo de decisão business to business. Portanto, vamos privilegiar também a análise SWOT na área de produtos ou serviços, porque partimos do princípio de que toda a empresa bem organizada já tem uma análise SWOT, principalmente a nível da empresa no seu todo. E uma das vantagens é que, sabendo os critérios da análise SWOT, conhecemos também e conseguimos avaliar quais os melhores critérios de segmentação de mercado. Escolhemos assim o melhor caminho para a nossa prospecção comercial. Esta é uma das vantagens de nós conhecermos a análise SWOT de cada produto ou serviço. Deve a equipa de venda estar, portanto, a análise estar a par dos pontos fortes, fracos e preparada para detectar oportunidades e ameaças para o seu negócio. Um outro aspecto tem a ver das vendas complexas com o processo de decisão business to business. Quem lida com este processo de decisão nas vendas complexas sabe que mais lá para a frente vamos apanhar com esta fase que é a avaliação de opções. Estamos na vertente do comprador. O comprador vai ter que avaliar as opções que tem à sua disposição para fazer a primeira triagem de fornecedores a selecionar. E ainda mais à frente vamos entrar no processo de negociação. Então, o que é isto da avaliação de opções? Tem essencialmente a ver com critérios de decisão. Se nós estivermos num concurso público, no caderno de encargos estão lá vários critérios de decisão e se os nossos pontos fortes não nos deram oportunidades para responder ao caderno de encargos, corremos o risco de sermos eliminados. Portanto, é importante que saibamos de uma forma segura e até profissional e não empírica, não é? Quais são os pontos fortes com que nós podemos lidar com estes critérios de decisão na fase de avaliação de opções por parte do potencial cliente. E também na fase de negociação, conhecendo a fundo a SWOT dos produtos e serviços, podemos jogar com outros pontos fortes que não somente o preço. Sobre este ponto, quero também dar aqui uma dica. Aproveito, não é, para dar aqui uma dica que tem a ver com estes pontos fortes e fracos. No processo de negociação, nós, por exemplo, temos um caso em que estamos a querer ganhar um negócio com uma determinada empresa, em que o nosso principal concorrente joga não só com o fator preço, fazendo um desconto substancial, mas também joga com outro fator que tem a ver com por exemplo, uma oferta de uma assistência técnica 24 horas. Ora bem, preço e uma oferta desse género são diferenciadores pesados, porque se conseguem medir. Se ele diz que o preço é mais barato, se oferece uma assistência técnica 24 horas, é um diferenciador duro, pesado. Ao passo que o nosso produto ou serviço tem qualidade, tem uma melhor qualidade que o nosso concorrente. Mas como é que nós vamos justificar isso? A qualidade é um diferenciador soft, difícil de medir. Nesta fase, sabendo a SWOT do nosso produto ou serviço, sabemos as características, podemos responder com uma extensão de garantia. Por exemplo, o que é que diz a extensão de garantia? O nosso produto tem qualidade. A qualidade é tanta que nós nem precisamos responder com um serviço de assistência 24 horas. Isso é para aqueles produtos que estão sempre a variar e que realmente a assistência é importante. Agora, a extensão de garantia, o produto é tão bom que nós sabemos que ele não vai variar. E isso para um diretor de uma fábrica, por exemplo, que tem um equipamento que não pode parar, senão se o equipamento para, a fábrica para, a empresa para, portanto, aí combatemos facilmente, mas combatemos o preço. Um outro aspecto aqui que eu também quero salientar, é mais uma dica que eu aproveito também para dar, é que quando o negócio é mais demorado, é mais complexo, portanto, o fator preço tende a ser menos importante. Não é que não seja importante, mas o fator preço tende a ser menos importante. E aí nós podemos jogar com outro tipo de diferenciadores soft. Mas, a seu tempo, iremos falar sobre isso, não é este o objetivo
desta apresentação, aproveitei só para colmatar esta. Portanto, aqui estão a ver a importância que tem para um vendedor conhecer a fundo a SWOT de cada produto ou serviço. É, portanto, por isso, fundamental uma boa ligação entre a equipe de vendas e o departamento de marketing. Sobre este aspecto, também quero realçar que esqueça lá isso daquela coisa da guerra entre vendas e marketing. Nas vendas business to business, eu acho que isso nunca aconteceu, até porque o marketing a sério no business to business é relativamente recente em termos de peso. Noutras áreas, como os produtos de consumo e na distribuição alimentar, aí sim o marketing tinha e tem um peso maior que a comercial, porque é o marketing que empurra os clientes para dentro de uma loja e que dá uma ajuda fundamental na área de produtos de consumo. Portanto, fundamental uma boa interligação entre vendas e marketing. O que é isto de fazer a SWOT de uma forma profissional? É não termos aquela ideia de sabermos de uma forma empírica as características e benefícios dos produtos. O nosso produto eu sei que tem esta valência, é forte aqui, é forte lá, mas isso não chega. Nós temos que fazer a análise SWOT de uma forma mesmo profissional, não só entre as vendas e marketing, mas com os colaboradores que estejam mais ligados ao produto ou serviço. Sejam os manuseadores do produto, os técnicos de manutenção, enfim, outro tipo de pessoas que, não sendo o diretor, etc., mas que têm inputs que são diferentes das vendas e do marketing. Por isso é que é importante fazer a SWOT com outro tipo de colaboradores da empresa, que não apenas as vendas e o marketing. Plano de ação. Normalmente o plano de ação, eu pus aqui um plano de ação, não é que nós estejamos em nenhuma sessão de mentoria. Eu normalmente nas minhas sessões de mentoria comercial acabo cada sessão, eu e os outros mentores, não é? Com um plano de ação. Aqui nós não estamos num plano de mentoria, mas eu vou seguir a mesma lógica e vou criar aqui um plano de ação que é, se ainda não está feita, fazer, juntamente com outros departamentos, a tal análise SWOT. Não só da empresa, mas de cada produto ou serviço, que é aqui que normalmente eu vejo que há falhas, é que normalmente não existe esta SWOT. Se existe, melhor ainda, não só já não é preciso fazer, mas o que é necessário fazer é estudá-la. Estudá-la bem para que o vendedor fique preparado para a usar no processo de decisão business to business. Agora, o próximo alicerce tem a ver com algo que eu já abordei noutro vídeo, que é saber que tipo de empresas devemos contactar. Sobre isto, eu recomendo que faça o download do e-book que está aqui na descrição. É só clicar e fazer o download grátis, porque vai perceber quais são os critérios, quais são os métodos a cumprir para preencher o perfil de cliente ideal. Portanto, nesta fase não vou alongar muito no perfil de cliente ideal, porque já foi feito neste vídeo, mas é um alicerce importante que eu não queria deixar de mencionar. Temos que saber isto, quais empresas que entregam mais valor para ter mais produtividade nos negócios e melhores também oportunidades de negócio. O plano de ação é simples, se ainda não fez, fazer um perfil de cliente ideal juntamente com o marketing e estudá-lo para saber que tipo de empresas é que devemos contactar. Isto tem a ver com produtividade na prospecção, porque se nós estivermos a contactar empresas erradas, eu, por exemplo, já recebi e-mails para marcação de reuniões comigo de empresas de óleos industriais. Não faz sentido porque é que eu preciso de óleos industriais. E há outros exemplos de que não faz sentido porque eu não vou perder tempo com isso. Mas o vendedor está a perder tempo, está a fazer aquilo que se chama de spray and pray, a ver se consegue matar alguém, é tempo perdido, não vamos por aí. Agora, este aspecto aqui, este alicerce, é muito importante. Tem a ver com a proposta de valor, o discurso de elevador e o tirarmos destas duas frases, desta frase, declinarmos uma pequena frase que nos vai ajudar na prospecção.
Mas antes de mais, vamos saber o que é isto de proposta de valor. Há aqui uma definição. Esta definição é de uma autora de vendas muito conhecida, que eu gosto bastante, da Jill Conrad, que escreveu mais ou menos que a proposta de valor é uma declaração muito clara dos resultados tangíveis para um cliente que usa os produtos e serviços de uma empresa. Está orientado para resultados e realça o valor de negócio que a empresa propõe no mercado. Aqui temos o tal discurso elevador. Certamente se compreende o porquê deste nome. É aquela situação em que estamos no elevador, uma viagem rápida, e que temos que dizer rapidamente o que é que a nossa empresa faz. Daqui a bocado vou dar um exemplo desta parte, do que é que a nossa empresa faz. Temos que declinar uma frase da proposta de valor para termos a tal frase que nos vai ajudar na fase de angariação de lead. O que é que a empresa faz e porque é que a empresa nos deve receber? Temos que responder a estas perguntas. E aqui vou-me socorrer à famosa fórmula da AIDA, que quer dizer atenção, interesse, desejo e ação. Isto é uma fórmula que se ensinava há uns anos nas aulas de marketing, nos cursos de marketing e publicidade, que tenho reparado que já não se fala tanto da AIDA, porque já há outras variantes, mas de qualquer maneira, para o caso que eu quero exemplificar, vai-me servir. Principalmente para estas duas primeiras fases, de chamar a atenção e de criar o interesse. Temos o tal discurso de elevador. O que é que a empresa faz? Isto é útil para encontros informais, de networking e de uma apresentação rápida. Serve para chamar a atenção. Como é que no e-mail nós poderemos chamar a atenção com este discurso de elevador? Por exemplo, somos uma empresa de software especializada na redução de desperdício na área industrial. Chamamos a atenção de alguém que se interessa por redução de desperdício e atua na área industrial. Por isso é que temos que saber a que empresas devemos focar a nossa prospecção. Depois, porque é que a empresa nos deve receber? Aqui já não estamos na área de chamar a atenção. Aqui estamos mesmo, não apenas na prospecção, mas queremos chamar o interesse. É aquela fase do tell me more. As pessoas ficam interessadas e começam a passar para a fase do desejo. Não, eu quero saber mais sobre isto e eventualmente passar à ação, que é a fase da reunião, que é aquilo que nós estamos a tratar aqui. É a nova prospecção business to business em ambiente de vendas complexas. Já temos um exemplo de chamar a atenção e quer também alguns exemplos de como provocar o interesse, correto? Vamos então a isso. Temos aqui o primeiro exemplo. Chamamos a atenção e depois dizemos que, com a nossa ajuda, outras empresas industriais têm alcançado reduções de desperdício na hora dos 30%, resultados, lembra-se, tangíveis, com impactos positivos nos seus resultados operacionais. Nós temos que falar de aspectos que provoquem o interesse das pessoas, o que as pessoas querem ouvir. Impactos positivos, reduções de desperdício, aumento de vendas, etc. E depois tocar-lhes no coração, empresas industriais, isto se for o caso de uma empresa industrial. Temos outro exemplo. Queremos mostrar-lhe como ajudamos um cliente na área da distribuição alimentar a alcançar um aumento de vendas de 20% e aumento de compra média de 15%. Aqui estamos outra vez com resultados tangíveis. Agora, há aqui um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Notou algo de estranho aqui nestes dois exemplos? Não notou? É que eu aqui, quer num, quer noutro, não estou a dizer o que é que nós podemos fazer pela empresa. Normalmente, nos e-mails que eu recebo de muitas empresas, de muitos vendedores, o que eles dizem é: somos os maiores, temos 20 anos de experiência, ganhamos o prémio de não sei das quantas e podemos ajudá-la nisto, naquilo e naquilo outro. Quer uma reunião? Gostaria muito. Todos gostariam. Ponha-se na fila. Mas eu não falo aqui nada disso. Porquê? Porque é um erro. Outra coisa que não faço, também já reparou, é que eu não ponho aqui nenhum anexo. Não ponho nenhum anexo, nem nenhum e-book, nem nenhum catálogo, nem nenhuma apresentação. Porque aí estou a esvaziar o interesse. Mas vamos focar naquilo que eu quero aqui exemplificar. Porque é que eu não estou a dizer o que é que nós podemos fazer pelo cliente? Porque é um erro, como eu disse. Quando nós queremos agendar reuniões, o que podemos fazer é escrever e dizer:
não o que o nosso produto ou serviço pode fazer pela empresa, porque quando fazemos isso, o que é que acontece? Vendedor à vista! Começam logo as sirenes a tocar, os alarmes, as pessoas a fechar as portas. Ok, estou a exagerar, eu sei. Mas é mais ou menos isto que acontece. Soa logo papo de vendedor e as pessoas criam logo uma resistência. É um vendedor com um comportamento do antigamente e os alarmes não deixam de tocar e nós não vamos marcar reunião nenhuma. Ao passo que, se em vez de fizermos isto, dissermos e escrevermos o que a nossa empresa tem feito com outras empresas similares, se nós escrevermos ou dizermos o que queremos é partilhar o nosso conhecimento e experiência, aí a música é outra. Já não há alarme, já não há fechar de porta, já não há o fazer assim com o telemóvel, como quem a sua mensagem foi-se. Provocamos aqui o interesse. É isto que nós temos que fazer e foi isto que eu escrevi nos exemplos, foi uns exemplos inventados assim um bocado à pressa, mas não vamos escrever nem dizer o que o produto possa fazer pela empresa, mas o que nós temos feito por outras empresas da sua atividade, da sua área de negócio. Provocar o interesse. Hoje em dia, como se sabe, fruto de muito tempo de vendas de interrupção, de intrusão, vendas manipulativas, as empresas não querem aturar vendedores. Não querem. Eu lamento dizer-lhe isso, eu também sou vendedor, não é? Nunca deixei de ser, continuo. Um interlocutor não quer aturar um vendedor. Ponto. Mas atenção, um interlocutor está ávido de conhecimento, de experiência, e ele atende um vendedor que vá com essa intenção. Portanto, estamos a falar disso, de intenção. Se tiver a intenção de vender, vai dizer que pode fazer, pode acontecer. Não vai ter sucesso. Se tiver a intenção de ajudar, ajudar a mudar, já viu que nestas duas palavras tem a palavra dar. O vendedor hoje é um giver, não é um taker. Se nós tivermos a atitude e o comportamento de ajudar, vamos compartilhar a nossa experiência e mostrar aquilo que nós já fizemos. Chamar o interesse. Tudo bem até agora? Então vamos continuar com estes alicerces. Portanto, a proposta de elevador, o discurso de elevador é importante para retirarmos de cada produto ou serviço uma frase que depois pode ser adaptada a outros produtos e serviços. Não pode ser a chapa 7, igual para todos. É só uma adaptaçãozinha que tem que ser feita. Claro que não podemos, nesta fase, de falar em características, mas sim dos benefícios. O que é que o potencial cliente poderá beneficiar com a nossa experiência e qual é o valor depois que nós podemos entregar a eles. Mas isso é depois de uma outra fase que não a da prospecção. E porquê tudo isto? Porquê é que nós não devemos colocar anexos, colocar catálogos, colocar apresentações, falar do que podemos fazer pela empresa, mas antes explicar o que é que temos feito por outras empresas similares? Porquê é que acha que nós devemos fazer isto tudo? Qual é, quando nós estamos a prospectar, quando nós estamos a enviar um e-mail para um cliente para agendar uma reunião, o que é que nós queremos vender? Pode-me responder a esta pergunta? O que é que nós queremos vender, entre aspas, nesta fase? O que nós queremos vender é a reunião. Vender, entre aspas, outra vez, não é? Foque-se na reunião. A reunião é o seu produto. Temos que fazer uma embalagem da reunião, uma embalagem tão atraente, que seja de tal forma atraente que chamamos a atenção do potencial cliente, criamos o interesse para marcar a reunião. É disto que estamos aqui a tratar. Marcar a reunião. Aumentarmos o número de leads de negócios. Mas para já temos que marcar a reunião. Sem reunião não há vendas. Está compreendida esta fase? Foque-se na marcação de reunião. É este o produto que tem que vender nesta fase. Marcar a reunião. Qual é o plano de ação? O plano de ação é simples, é, juntamente com o departamento de marketing, efetuar a tal proposta de valor e tirar a tal frase que vai ser útil para, primeiro, chamar a atenção e depois a outra parte, criar o interesse para estar cara a cara com o seu potencial cliente. Não só de uma forma física, mas também via Zoom, que é agora a grande moda desde a pandemia,
mas que funciona perfeitamente. Próximo alicerce de vendas tem a ver com produtividade do vendedor. O que eu quero dizer com isto, reuniões ou visitas. Porquê? Porque visitas não são reuniões. Aqueles vendedores que se focam em fazer muitas visitas têm a produtividade em baixo. Uma das coisas que aqueles vendedores sabem que nós fazemos nas nossas sessões de mentoria é começar por calcular qual o número de reuniões necessárias para cumprir o objetivo de venda. Quer sejam vendedores, quer sejam empresários, quer sejam empreendedores. Ora bem, você quer vender quanto? X, para cobrir os seus custos, precisa de vender X. Para ter lucro, precisa de vender Y. E tem que fazer reuniões para isso. Como é que vamos calcular? Temos que saber algumas variáveis. Não nos vamos deter aqui sobre este aspecto, isto é algo para falar num outro vídeo, mas isto é fácil. O que eu quero transmitir aqui, a mensagem principal, é que o vendedor tem que dominar estas variáveis e tem que ser ele o gestor do seu próprio negócio. Não tem que se basear na bengala do diretor de vendas ou do diretor comercial para gerir o seu negócio. Ele próprio tem que saber como é que vai aumentar a sua produtividade, como é que escolhe as empresas que tem que contactar, etc. Por isso, todos estes aspectos, a montante do processo de decisão, que tem a ver com o planeamento e a preparação. O plano de ação é simples, é dominar todos estes aspectos e saber fazer a gestão do seu negócio. LinkedIn. Você é vendedor e não usa o LinkedIn? Eu uso, eu tenho LinkedIn e tal, eu tenho lá o meu perfil, está lá e tal. Quantos contactos é que você tem? Ainda tenho poucos, tenho 100. O que é que você costuma fazer no LinkedIn? Nada. Então você não está no LinkedIn. Você, para estar no LinkedIn, tem que estar ativo. Não pode ter 100 contactos, não pode ter 200, não pode ter 1000. E se você é vendedor, tem que usar o LinkedIn obrigatoriamente. É no LinkedIn que nós chamamos a atenção. É no LinkedIn que nós provocamos o interesse. E o LinkedIn serve para a chamada prospecção passiva. E a prospecção passiva tem a ver com aquilo que eu falei há pouco dos e-books, de não pôr e-books nos e-mails, porque além de irem parar a spam, soam a chantagem. O uso do LinkedIn é obrigatório para qualquer vendedor business to business. É no LinkedIn que nós chamamos a atenção, provocamos o interesse. Fazemos a chamada venda passiva. Eu falei há pouco que não devemos incluir anexos nos e-mails, nem e-books, mas a introdução de conteúdos, a implementação de conteúdos é importante na venda passiva. E aqui no LinkedIn é uma boa oportunidade para você criar notoriedade, chamar a atenção enviando, por exemplo, o e-book ou partilhar algo do interesse do seu contacto. Estamos a entrar aqui naquilo que falamos há pouco da AIDA, a criar a atenção e o interesse. O LinkedIn serve também para isso, mas não apenas. Por que é tão importante o LinkedIn nas vendas business to business? Você precisa de empresas para vender, correto? Elas estão no LinkedIn. Então, se a sua área são as vendas complexas, as empresas estão aqui no LinkedIn. Os interlocutores de que você precisa para contactar estão no LinkedIn. No LinkedIn podemos criar o círculo de influência, de familiaridade e evitarmos os contactos a frio, as chamadas cold calls que ninguém gosta de fazer. O que é isto de círculo de influência? Círculo de influência, também chamada de familiaridade, acontece quando nós começamos a seguir empresas e adicionar contactos dessas empresas. Não precisamos de ir logo ao CEO, ao diretor lá de cima. Comece em pontos intermédios, no círculo dos influenciadores, que depois podem levá-lo lá acima. Aos poucos vá subindo a parada, mas vá adicionando contactos. Uma das coisas que também faz parte das minhas mentorias, e as pessoas que têm feito sessões comigo sabem que aumentar o número de contactos do LinkedIn e entrar no jogo do LinkedIn é um plano de ação obrigatório. Nada acontece se não utilizarmos o LinkedIn a 100%. Depois, uma das coisas que temos que fazer, que é entrar no jogo do LinkedIn, é
Fazemos os tais gostos genuínos. Genuínos, o que é que quer isso dizer? Não é fazer likes só por fazer likes. Olha, fulano, toma like. Não. Hoje em dia até o LinkedIn permite-nos fazer vários tipos de likes, parabéns, etc., bater palmas. Hum, Como sabe, um dos gatilhos mentais muito importantes é a lei da reciprocidade. Quando nós damos parabéns a alguém, batemos palmas e manifestamos alguma com o coração, com a lâmpada, etc., a probabilidade dele nos retornar com uma ação semelhante é elevada. Agora, não é a fazer likes só por fazer. Lemos o que é que a pessoa partilhou, o que é que ele postou e, se gostarmos, então agimos em conformidade. Não é fazer likes assim à toa. Depois, publicar e partilhar conteúdo. Publicar os nossos conteúdos e partilhar conteúdos, se forem interessantes, partilhar outro tipo de conteúdos, também dos nossos contactos, se forem interessantes e úteis à sua comunidade. Sobre este aspecto, queria também fazer aqui um realce sobre algo que já me aconteceu várias vezes. A primeira foi numa palestra em que um participante me perguntou se era obrigatório partilhar conteúdos da empresa no LinkedIn. Ora bem, eu não sou jurista, mas acho que legalmente não é obrigatório. Agora, se a pessoa, eu parti do princípio que a pessoa não devia estar muito contente com a empresa, estava desgostosa, queria mudar, fiquei com essa impressão. Mas a minha primeira pergunta é: o que é que essa pessoa está a fazer no LinkedIn? Está lá a fazer nada. E se quer mudar, se está descontente, então aí é que tem que ser ativa no LinkedIn. Tem que partilhar os conteúdos da empresa onde está. Para já, demonstra profissionalismo, que qualquer recrutador gosta de ver isso. E segundo, mostra que está ativo na área de negócio em que está a trabalhar. Portanto, é obrigatório? Não. Moralmente, sim, é obrigatório. Outro aspecto importante no círculo de influência e de familiaridade é comentar conteúdos. Se você tem algo a dizer, algo a acrescentar, algum post, algum conteúdo, seja de um contacto seu ou seja de algo que você segue, está a criar valor a esse conteúdo. Portanto, entrar no jogo é também dizer o que é que você pensa. Além do círculo de influência, temos também a oportunidade de criar o mapa de influência. É identificar os atores, os gatekeepers da empresa. Os atores são diferentes de empresa para empresa, de área de atividade para área de atividade. Portanto, é importante identificar quem eles são, identificá-los no LinkedIn. Por isso, o LinkedIn é um alicerce fundamental no processo de decisão business to business. Além do mapa de influência, é também importante para a criação do quadro de influência, do quadro de stakeholders. Porquê? Quem trabalha na área das vendas complexas sabe a importância de cada quadro que está aqui mencionado. Eu não vou detalhar agora a construção deste quadro, dava para um vídeo inteiro, mas este quadro é um quadro importante porque nos permite depois atuar em conformidade com a informação que conseguimos recolher daqui do quadro. Quando estamos a atuar nas vendas complexas, um vendedor business to business é, acima de tudo, construtor de consensos. Por isso, todo este trabalho de planeamento resultante do relacionamento que ele depois vai fazer é importante. Onde é que ele começa? Claro, no LinkedIn. Temos que entrar no jogo do LinkedIn. Isto é como ir a um ginásio, praticar um desporto. Tem que ser feito com regularidade, senão não vale a pena. Outro aspecto importante na área das vendas complexas e em que o LinkedIn dá um apoio fundamental tem a ver com os níveis de decisão business to business. Então, qual é o nível mais básico, o nível de decisão mais básico que existe? É o chamado nível da receptividade. Este nível da receptividade também é chamado de nível da simpatia. Porquê? Porque aqui toda a gente é simpática. Quer dizer, quase todos, não é? O seu contacto nas compras recebe sempre muito bem. Olha, o senhor José Manuel e tal. Epá, aquele penalti, aquilo não foi penalti e tal.
Cafezinho, vamos beber um cafezinho. A seguir, com um concorrente, acontece a mesma coisa. Você acha que este nível de receptividade é importante para um vendedor business to business? Recolhemos alguma coisa daqui? Acha? Qual é a sua opinião? É importante. É importante porque aqui conseguimos recolher informação. A informação é ouro. Sabemos quem é quem, o que é que faz, o que é que não faz, como é que conseguimos chegar a ele, como é que não conseguimos, qual é a melhor hora, etc. Enfim, não só o nível da receptividade é as pessoas das compras, as pessoas básicas, não é? Não estou a falar do nível de direção. Uma telefonista, uma pessoa que está à entrada, recepcionista, enfim, há vários interlocutores no nível da receptividade. Depois, temos um nível acima, que é o nível da insatisfação. O nível da insatisfação é importante? É. E porquê? Porque é no nível da insatisfação que nós conseguimos identificar problemas, avaliar necessidades. E, eventualmente, é aqui que podemos criar as fundações para a mudança. Também é aqui que encontramos os interlocutores que vão poder ser o nosso sponsor. E já vamos falar mais à frente sobre o sponsor. Depois temos o nível de poder, e aí sim é a nível da decisão. Muitas vezes conseguimos fazer o negócio sem termos nenhum contacto a nível da decisão. Eu já fiz no passado, noutra empresa, negócios na ordem dos milhões de euros e não passei do nível da insatisfação. Muitas vezes aqui nesta área, o nosso sponsor pode-nos ajudar a ir mais acima ou ele próprio a fazer o nosso trabalho, mas já lá vamos. Todos estes níveis de decisão estão, por isso, interligados entre si. Uma passa para a outra e vice-versa. Agora, qual o melhor interlocutor? É o decisor ou é a nível da insatisfação? O influenciador? O que é que você acha? Até há pouco tempo, a ordem era ir ao topo. E realmente, se você conseguir ir ao topo, melhor ainda. Mas atenção, aqui há um risco. Para já, o topo pode não ser a pessoa que trate destes assuntos. Ele é topo, mas não trata de outras coisas, que tem outras pessoas para lidar com determinados assuntos. Por isso é que ele delega isso. Por isso a dica que eu lhe dou é que se você contatar diretamente a pessoa do topo, o CEO da empresa, ponha uma ressalva, isto é, não é uma ressalva, ponha uma frase em que se protege dessa situação. O que é que diz essa frase? No caso de você não dizemos o nome da pessoa, no caso do seu engenheiro João Silva não ser a pessoa indicada para lidar com este assunto, agradecia que me referenciasse a outra pessoa mais indicada para eu então o contactar. Pronto, isto foi dito assim de uma maneira um bocado grotesca, mas o que nós temos que fazer é realmente pôr aqui esta linha, esta frase que nos resguarda de não sermos corridos. Porque se nós vamos diretamente ao topo e não nos resguardamos desta situação, o topo pode não nos dizer nada. E aí nós nunca mais vamos conseguir ir lá acima. Mesmo que um sponsor nos dê uma ajuda. Portanto, se quiser ir ao topo, ao decisor máximo, numa venda complexa, não corra riscos e ponha esta ressalva, esta proteção, ok? Qual é o problema do decisor final? Eles não têm tempo. O decisor final, numa empresa, numa grande conta, não tem tempo. Mesmo em pequenas e médias empresas, por exemplo, eu vejo muitas empresas de tecnologias de informação, são pequenas e médias empresas, mas faturam milhões de euros. E eu conheço decisores que dão mesmo indicação à telefonista para não passarem a chamada de vendedor, porque não têm tempo, têm outras tarefas, não é? Por isso é que eles delegam nos tesouros de primeira linha, nos tais influenciadores. Aproveito para recomendar estes livros, caso você queira ir ao topo, ao decisor final, neste caso ao VITO. VITO quer dizer Very Important Top Officer. Estes livros não são novos, são já um bocado antigos, dos anos 80,
Aqui o segundo, Selling to Vito, parece que já tem uma terceira edição. Nunca li este livro, li o primeiro, Getting to Vito, está alguns ali na minha prateleira. Curiosamente, este livro ainda tenho numa forma física, a maioria dos livros agora que eu leio é através do Kindle, mas é um clássico, portanto os clássicos devem ser lidos. É evidente que quando ler um livro, qualquer um destes livros, vai ver que não aparece lá nenhuma menção a LinkedIn, nem e-mails, nem Instagram, nem nada. Mas há coisas importantes a reter e, como se costuma dizer, o saber não ocupa lugar. Portanto, é uma parte que eu faço aqui e recomendo este livro. Ora bem, o que é um sponsor? Um sponsor é um dos vários stakeholders da empresa. E um stakeholder são grupos de interesse, pessoas a quem o assunto pode interessar. O sponsor é um influenciador, por isso é que eu disse há bocado que ele se encontra no nível da insatisfação, aquele nível onde identificamos problemas, aquele nível onde normalmente conseguimos arranjar argumentos para a primeira fase, que é a mudança, pôr o cliente a mudar. É no LinkedIn que conseguimos fazer o network digital, claro, e onde vamos encontrar o sponsor e também o decisor, mas o sponsor pode nos levar ao decisor final. Isto é fundamental nas vendas complexas. O sponsor muitas vezes vende por nós. É claro que ele não vai vender dizendo, olha, nós fazemos isto, esta empresa é melhor, etc. Não. Se for bem brifado, ele consegue explicar os nossos pontos fortes, os nossos benefícios e como entregamos valor à empresa. Isso acontece. Eu já, no passado, como disse, já fiz várias vendas de alguns milhões de euros, em que me baseei apenas num sponsor. Foi ele que depois tratou do resto. Ele comprou a ideia e, num caso ou noutro, levou-me ao diretor de marketing, mas noutros eu fiquei à mercê dele, do sponsor. E sobre isto eu quero fazer também aqui uma ressalva importante. Muitas vezes, quando estamos a tratar de vendas com alguma complexidade, em que se demora mais tempo do que o normal, portanto uma venda mesmo complexa, é arriscado focarmos apenas num sponsor. Imagine que esse sponsor muda de atividade, de departamento, muda de empresa. O que é que nos acontece? Houston, we have a problem. Já lhe aconteceu isso? Bem-vindo ao clube. Nós aprendemos com os erros, não é? Mas o que eu aconselho é não se basear apenas num sponsor. Tente criar um relacionamento mais amplo possível com outras pessoas e, acima de tudo, nunca subestime a pessoa que está abaixo desse sponsor, porque se acontecer isso que eu lhe falei, do sponsor mudar de atividade, de emprego, se ficar sem o sponsor, vai ter que, com certeza, lidar com aquela pessoa que subestimou. Portanto, não faça isso, tente alargar a sua base de sponsors, a sua base de relacionamento, para, se acontecer uma ausência do sponsor, às vezes por doença ou por férias, para ter outra pessoa com quem lidar. Vamos então continuar. O plano de ação é identificar empresas no LinkedIn, seguir essas empresas, criar um objetivo de aumento de contactos. Isso é fundamental. Eu não vou aqui falar sobre como é que deve fazer isso, mas não é esse o objetivo deste vídeo, mas é importante alguém que esteja nas vendas complexas, business to business, aumentar mensalmente o número de contactos. E depois é entrar no jogo do LinkedIn. Comentar, partilhar, fazer likes, dar os parabéns, bater palmas, tudo isso. Este é o plano de ação do LinkedIn. Para mim é dos alicerces mais importantes deste chat que eu estou aqui a mencionar. Uma outra dica importante é seguir o Pedro Caramês. Se não conhece o Pedro Caramês, recomendo que o siga, que o adicione, que faça os workshops dele, leia os livros dele. Ele está prestes, à altura que eu estou a lançar este vídeo no YouTube e nas redes sociais, ele está prestes a lançar um novo livro. Agora, vamos passar para este alicerce, que eu acho que é também um alicerce fundamental, mais importante do que as pessoas pensam.
Espero que você já esteja a sorrir quando estiver a ver este vídeo, porque sorrir e tratar as pessoas pelo nome é importantíssimo nas vendas business to business. E já vamos ver porquê. Porque quando sorrimos, falamos mais pausadamente, ficamos relaxados. Quando sorrimos, transmitimos segurança e credibilidade. Principalmente ao telefone, a outra pessoa que está do outro lado, ela não nos vê, mas sente a nossa tranquilidade, a nossa segurança. Isso nas vendas é fundamental. Quando sorrimos, nós ligamos melhor aos interlocutores. Eu quero partilhar agora com vocês um exercício que eu costumo fazer nas minhas formações comerciais e que consta no seguinte. Curiosamente, agora, desde a pandemia, com o Zoom até funciona melhor. Porquê? Trata-se de dar um exercício que consta, eu peço a alguém, aleatoriamente, para ler uma frase qualquer, uma frase de 4 ou 5 linhas, e peço às outras pessoas para estarem atentas ao que ela diz. Eu digo que no Zoom funciona melhor porquê? Porque eu depois, através do chat direto, digo a essa pessoa depois para ler novamente o texto, mas a sorrir. Portanto, as pessoas não veem que eu estou a dar essa informação. E o que é que acontece? Quando essa pessoa depois lê com um sorriso, muitas vezes elas até suspiram. E depois eu pergunto às pessoas se sentiram alguma diferença. E a diferença é notória. Exceto um outro caso em que a pessoa, a cobaia-se, começou a rir nervosamente, aconteceu também, e estragou-me o exercício, mas que 90% dos casos a pessoa, como lhe disse, às vezes até suspira e começa a ler. Falamos mais pausadamente, transmitimos, enfim, acontece tudo aquilo que eu acabei de dizer. Liga-se melhor aos interlocutores. Portanto, o plano de ação que eu vou pedir-lhe é que, não só que tente sorrir, trate sempre o interlocutor pelo nome, mesmo seja doutor, engenheiro, arquiteto, todas essas pessoas têm nome. Doutor José Sousa, engenheiro João Patrício, arquiteto Pires de Sousa, enfim, aquilo que seja, não é? Mas trate pelo nome, faça esse esforço, porque vai fazer toda a diferença. Ligamos melhor às pessoas. E, claro, o outro exercício que não podia deixar de recomendar é que você aí desse lado leia um pequeno texto em voz alta, depois repita a leitura com um sorriso. Diga-me depois se sentiu a diferença. Escreva nos comentários, ou no YouTube, ou no LinkedIn, onde vir este vídeo, escreva se sentiu alguma diferença. Normalmente sentimos essa diferença. E, por exemplo, se você faz palestras, faz apresentações, dá formações, muitas vezes temos sempre aquele nervosismo. Se nós sorrirmos, é uma das armas que nós utilizamos para nos acalmarmos. Está a sorrir neste momento? Quero acreditar que sim. Criação de empatia. A criação de empatia está ligada a todos os aspectos, ou quase todos os que falámos anteriormente. O que é isto de criação de empatia? Há aqui uma definição que eu fui buscar, não sei se é a Wikipédia ou uma outra plataforma, em que diz que empatia é um estado de alma, capacidade psicológica para se identificar com o eu de outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas. Complicado, hein? Mas, enfim, é a definição oficial ou oficiosa sobre a empatia. Mas eu vou dar-lhe a minha definição de empatia. Sabe qual é? Empatia é abandonarmos o picareta falante que há em nós. Eu digo nós porque também me incluo, não é? Abandonarmos esse foco em nós, esse egoísmo, e focarmos na outra pessoa. Interessarmos no nosso potencial cliente, na pessoa que está à nossa frente ou no outro lado. E esta empatia começa também na comunicação escrita. Um dos grandes problemas na comunicação escrita, nos e-mails, é que não existe empatia. E podemos criar empatia, e uma empatia diferente, claro. Como é não falarmos de nós, foi aquilo que nós já falámos, não é, há pouco, não falarmos de nós, mas colocarmos a questão para o outro lado, nos problemas do cliente,
e no que nós já fizemos com outros, não é? E aqui é a mesma coisa, foco na outra pessoa. Como é que criamos? É isso mesmo, é não olharmos para nós, não nos focarmos nos nossos problemas e focarmos, interessarmos, a palavra é interesse, interessarmos nos serviços ou produtos do cliente. Para isso, temos que pôr a outra pessoa a falar. Nós temos, acima de tudo, de saber escutar, não é? Escutar é ouvir com atenção, mas primeiro temos que colocar as pessoas a falar. Como? A colocar questões. Fique atento porque brevemente vou fazer um vídeo sobre esta fase da colocação de questões que dá para 1 ou 2 vídeos, que é muito importante. Siga-nos porque a todo momento vai ver esse vídeo. Quais são as vantagens da criação de empatia? É quando nos interessamos pelos assuntos do cliente, pelos produtos do cliente, pelos problemas deles, o cliente sente-se importante. E é esse o objetivo. Outra vantagem é que é nesta fase que nós conhecemos melhor os problemas, sentimos a insatisfação. É aqui que podemos eventualmente ver que há uma perspectiva de mudança por parte do cliente. Outra coisa importante é a criação do controle emocional. O que é isto? Quando nós nos focamos nos outros, controlamos melhor as nossas emoções. É normal dizer-se que o cliente compra com emoção, mas justifica com a razão. Ora bem, mas quem compra com emoção é o cliente, não somos nós que temos que falar com emoção ou comunicar com emoção. É claro que nós não temos que ser uns pragmáticos, uns duros, insensíveis, não é disso que se trata. Mas temos que nos controlar melhor emocionalmente. E isto é importante quando estamos, por exemplo, também em palestras, foi aquilo que nós já falámos há pouco, e vou dar um exemplo. Já reparou naquelas pessoas que falam muito, que estão tão excitados a falar de si próprio, dos seus problemas, que a dada altura perdi-me. Onde é que eu ia mesmo? Ora bem, agora já não sei onde é que eu estava. Já viu isso, não é? Também já lhe aconteceu. Isso aconteceu porque perdeu o controle emocional. E perdeu o controle emocional porquê? Porque se focou em si, nos seus problemas. Não se interessou pelos outros. Por isso, para criarmos empatia, temos que nos interessar pelos outros. Estas são as vantagens da criação de empatia. E por isso temos que, muitas vezes, parar, escutar, ouvir com atenção e vender, que é esse o nosso objetivo. Qual o plano de ação que eu preconizo aqui? É um pouco um exercício o exercício do sorriso, mas diferente. Em primeiro lugar, foque-se na outra pessoa. Faça falar da realidade dela e não da sua. Isso pode fazer no dia a dia. Isto é um treino que, se você fizer regularmente, no seu dia a dia, no comboio, no autocarro, no avião, com os seus colegas de trabalho, interesse pela pessoa, faça-lhe questões, perguntas. Então, os miúdos já estão na escola? Sim, começaram e tal. Então, e gostam da escola? E a pessoa depois começa a falar. E a partir do que ela responde, vai colocando outras questões. Mas, acima de tudo, há um aspecto que eu peço que nunca faça, que é isto. É do tipo, quando alguém está a contar uma história, às vezes, complicada, por exemplo, de saúde de algum familiar, que já está numa fase complicada da sua vida, e a outra pessoa responde: eu sei bem o que é isso, também já passei por ela. Não diga isso. E no aspecto profissional, isso tem consequências na criação de empatia. Se o cliente está a colocar um problema e se você disser, então eu não sei o que isso é e tal, o problema, o foco fica em nós e não no cliente, no potencial cliente. Por isso, interesse pela outra pessoa, mas fala da realidade dela. Esqueça a sua realidade. Não me interessam os seus exemplos, que já passou por isso. Portanto, se fizer isso com uma certa regularidade, vai-se habituar aos poucos, vai-se habituar, vai-se treinar bem e vai ver que vai se tornar ainda uma melhor pessoa e, a nível profissional, então, vai arrasar na criação de empatia e na ligação com o seu interlocutor. Vá por mim. Em resumo, estamos na reta final desta apresentação e, destes todos, eu saliento aqui a proposta de valor, a criação da tal frase, e atenção, não diga o que pode fazer pelo seu potencial cliente,
mas diga e escreva aquilo que tem feito por outras empresas similares. É muito importante. Aprenda a gerir o seu próprio negócio. Use o LinkedIn. Pratique a venda passiva. Se quer criar relacionamentos, consensos, comece por aqui. O vendedor business to business, nas vendas complexas, é um criador de consensos e tudo começa no LinkedIn. Sorria. Alguém está a observá-lo, não é? Sorria e trata as pessoas pelo nome. Vai fazer toda a diferença, vai se sentir mais relaxado ao telefone, pessoalmente, se estiver a discursar em público. Sorria. Empatia. Empatia tem que sorrir e tem que se focar, se interessar na outra pessoa. O exercício que eu preconizei há pouco é importantíssimo. Treine isto com alguma regularidade. Se o fizer, vai ver que aos poucos está a fazer isso naturalmente. Deixa de ser egoísta, no sentido de que comunicacional da questão, e vai começar a criar empatia a nível profissional, porque é isto que estamos aqui a tratar, não é? Portanto, é isto em suma que eu queria tratar hoje. Não se esqueça que toda a batalha é vencida antes mesmo de ser travada. É isto que nós estamos aqui a fazer, é criar os alicerces, tratar da estratégia, do planeamento, da preparação para a nova prospecção comercial business to business. Da minha parte, espero que tenha gostado desta apresentação. Marcamos encontro para o próximo vídeo e até lá, desejo-lhe muitos e excelentes negócios. Fique bem.